Eu fico aqui pensando, né? Claro, eu trouxe, né, essa história da pessoa com necessidade específica, né, da pessoa com deficiência. E aí eu fico pensando, o cooperativismo, a gente tem muito isso já dentro da nossa essência, de incluir a todos, de ser para todas. E essa palavra romantizar vem muito forte, né, Maíra? Porque a história nada mais é do que duas vertentes, duas formas de interpretação. A gente está num estado aqui no sul, Rio Grande do Sul, que é um estado tão extenso. É extenso demais e tem uma diversidade muito grande. Então, se a gente for levar isso a âmbito nacional, são muitas pessoas diversas que muitas vezes a gente acaba romantizando um pouco, sendo que a gente está falando de um direito linguístico, um direito social de se sentir parte disso, de pertencer parte desta história, né? E Alba, como é que tu vê esse movimento da inclusão dentro dessa história que você está permeando hoje, trazendo aqui para a gente, dando uma aula, né, Maíra? Eu acho, eu sempre fico pensando, primeiro, quando a gente fala no todos, no termo todos, né? Vou devanear um pouquinho aqui, vou voltar um pouco no tempo para pensar em próprios princípios do cooperativismo nesse todos. Por quê? Porque quando a gente, na concepção do cooperativismo, lá no século XIX, naquele contexto, né, de uma Europa empobrecida, de uma Europa majoritariamente rural, de uma Europa que está pensando a industrialização, o bem-estar, a prosperidade para o trabalhador, o centro é o trabalhador, a emancipação do trabalhador, né? E é a partir daí também que o Amistad pensa esse princípio e vamos pensar na prosperidade do todos, também pensando numa emancipação do Estado. Ele está muito focado em não precisar e não necessitar do Estado, né? Mas daí, pensando nas concepções do século XIX, de que sociedade é essa, esse todos não inclui negros, indígenas, LGBT, né? Esse todos inclui somente pessoas brancas, né? Então, o que eu quero dizer nesse sentido é que Amistad não relativizou o que ele foi também trazendo como herança de uma cultura, né? E essa cultura, a gente está aí hoje em dia tentando rompê-la, né? A gente está tentando trazer assim, não, olha, a gente precisa incluir. Como é que a gente vai incluir? Primeiramente, concebendo uma sociedade plural e diversa, entendendo que a sociedade tem pessoas diversas, né? Que a gente não pode ficar olhando só para o mesmo. E eu acho que é nesse todos do cooperativismo que a gente precisa olhar lá no princípio, porque a concepção dele foi feita para pessoas, trabalhadores europeus, pessoas brancas. Então, esse diferente não foi visto desde sempre. Esse diferente não foi concebido junto numa proposta de todos, ainda que ele diga que seja para todos. Não sei se eu consegui trazer a ideia. Muito, muito. Eu queria sair do tempo passado e vir aqui para o tempo presente. Como é que é a tua leitura desse todos atualmente no contexto do cooperativismo, Alba? Eu acho que avançamos, né? Eu acho que trouxemos bastante essa discussão. Estamos avançando no sentido que o cooperativismo, como um movimento, como prática social, entende que ele é transformador, que ele está do lado da justiça social, da solidariedade. Nós temos exemplos maravilhosos na nossa sociedade também de programas de cooperativas que vêm aí tentando a inclusão e a diversidade. Isso é um fato, né? Mas a gente ainda tem muito por perseguir, eu acho, né? Em termos de repensar os vieses inconscientes que na questão no mundo corporativista a gente fala muito nos vieses
inconscientes, mas a gente precisa nomear esses viés inconscientes, eu acho, sabe? Eu tenho necessidade, e aí pode ser que das ciências humanas, da história, de dizer que esses viés inconscientes, eles abarcam preconceitos, racismos, né? Que eles abarcam a forma como a gente vai recrutar, a forma como a gente vai olhar para o outro, a forma como a gente vai capacitar ou incapacitar o outro, né? Então, eu acho que a gente tem ainda muito que avançar, mas não só o cooperativismo, mas é claro que a gente está focando no cooperativismo, mas no mundo corporativo como um todo, sabe? A gente tem falado talvez muito de diversidade, mas ainda está faltando a ação de fato de incluir, a diversidade a reconhecer, e o incluir é de fato, senta aqui do meu lado, vamos conversar, né? Então, acho que a gente está ainda nesse caminho, que é um caminho promissor, e eu acredito, eu sou otimista. Eu acho que a gente está no caminho certo, assim, de olhar para os lados, né? De caminhar junto. E principalmente o cooperativismo sai na frente daí nesse ponto, porque, como eu disse, essa questão da justiça social está no cerne do cooperativismo. Ainda que a gente fale dessa discussão de quem é o todos na época e tudo mais, a transformação dessa sociedade que seja justa e que seja próspera para todos e todas, ela está no cerne, na base do cooperativismo. Então, sem dúvidas, a gente vai trilhar aí um caminho cada vez mais próximo, né? Crescer juntos.